Olá, queridos, tudo na paz? Como é que você está? Tudo bem? Nesse momento, na nossa devocional, estarei conversando com você sobre a passagem do Filho Pródigo. No livro de Lucas, capítulo 15, Jesus conversando com os seus discípulos, ele cita pelo menos 3 parábolas. Ele fala da parábola da ovelha perdida, ele fala sobre a parábola da dracma perdida e ele fala sobre a passagem do filho pródigo. Hoje eu quero conversar com você e meditar sobre a passagem do filho pródigo, sobre o declínio e a ascensão do filho pródigo. A Bíblia menciona que havia um pai, que ele tinha 2 filhos. E o mais moço, um dia ele vira-se para o seu pai e diz: pai, dá minha parte da herança que me cabe, que eu tenho direito. Então o pai, sem questionar, pega a quantia de dinheiro que aquele seu filho tinha direito e dá na mão do filho. A Bíblia menciona que o filho mais moço, mais jovem, no dia seguinte pega toda a sua fortuna e vai para um país muito distante dali de onde ele morava. E a Bíblia fala que ele gasta toda a sua fortuna. E a Bíblia menciona que em dado momento houve uma grande fome naquele país para onde ele tinha viajado. Então ele procura os fazendeiros, os moradores daquela cidade e pede um emprego, um trabalho, porque ele já não tinha dinheiro, os amigos já tinham abandonado, o dinheiro acabou e ele precisava de um emprego. E a única coisa que ele achou foi cuidar de porcos. Isso para o judeu era uma profissão imunda, desqualificada, mas foi a única coisa que ele arrumou para trabalhar. E a Bíblia menciona que a fome dele era tão grande, era tamanha, que ele desejou comer as comidas que eram dadas para os porcos comerem. Então ele cai em si e diz: poxa, lá na casa do meu pai, até mesmo os trabalhadores têm pão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado como seu filho, mas faz de mim pelo menos como um dos seus trabalhadores. E então diz que ele se levanta, põe-se em pé e volta para a casa do pai. Ainda quando estava próximo da casa, o seu pai o avista de longe e vai ao seu encontro, o abraça, o beija, e os dois ali choram. Então ele vira-se para o seu pai e diz: pai, eu já não sou digno de ser chamado o seu filho. Eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Senhor, faz pelo menos de mim como um dos seus trabalhadores. Então o pai prontamente pede para que os seus empregados preparem uma melhor roupa, pega um anel, coloca no seu dedo, calça sandália nos seus pés, manda que mate um bezerro novo e prepara uma grande festa. O pai ainda diz: meu filho estava morto e agora ele está vivo. Vamos festejar. Querido, aqui nesta passagem mostra o declínio de um homem. Ele ambiciona uma parte da herança que na realidade ele nem mesmo tinha direito, porque o pai dele ainda estava em vida, o pai dele ainda estava vivo. Ele pega aquela quantia, mas o pai, sem questionar, dá para ele aquele valor. Ele gasta com bebidas, gasta com mulheres, ele vive uma vida devassa e de pecados, mas em dado momento o dinheiro acaba. Então esse foi todo o declínio do filho pródigo. Primeiro, ele teve ambição. Segundo, ele gasta todo o dinheiro na farra, com bebidas, com mulheres. Terceiro, ele ali gasta tudo com os seus amigos. Depois ele perde tudo no momento de fome. Chega ao ponto de desejar comer as comidas que eram dadas
para os porcos. Esse foi todo o declínio do filho pródigo, mas em dado momento ele cai em si. E ele caindo em si começa a ascensão. Primeira coisa que ele faz, ele toma uma atitude de se levantar. Segunda atitude que ele toma, ele percebe que ele tinha pecado contra os céus e tinha pecado contra o próprio Pai, contra a sua própria família. Então ele diz: Pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado como filho, mas faz de mim pelo menos como um dos seus trabalhadores. Quando há arrependimento, queridos, quando há confissão de pecado, o nosso Pai que está nos céus, Ele nos perdoa. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. E aí começa a ascensão dele. Ele se arrepende, ele confessa, ele pede perdão, aí ele ganha uma roupa nova. E para os judeus, aquela roupa era uma roupa de festa. Segundo, ele ganha um anel para ser colocado no dedo. Para os judeus, o anel era símbolo de autoridade. Somente as grandes autoridades e os reis e os chefes de família tinham um anel que era utilizado para assinar documentos. E por último, ele recebe sandália para ele calçar. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E depois ele novamente na casa do seu pai, junto com o seu pai e junto com seus familiares, ele pôde festejar e ser novamente ingressado à sua família, e houve festa naquele lugar. Ele disse que já não tinha mais condição de ser filho, queria voltar como empregado, mas o pai o recebeu como filho. E assim também nós possamos reconhecer as nossas falhas diante de Deus, reconhecer as nossas imperfeições e os nossos pecados. E então assim, queridos, nós somos ingressados à família espiritual, a família de Deus. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade, estamos vivendo um momento de isolamento social, um momento de pandemia mundial. Não é momento de discórdia, não é momento de desunião, não é momento de contenda e não é momento de briga. É momento de nós nos unirmos, nós nos confessarmos, reconhecer as nossas falhas e nos elevar ao nosso Pai Celestial, para que nós possamos ingressar na família celestial. Fique com esta palavra, querido. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, que você possa dar um like, você possa curtir, você possa comentar. E se você ainda não assinou o nosso canal no YouTube, que você possa assinar. A nossa mensagem anterior foi sobre o cego de Jericó, os 4 passos que ele deu em direção ao seu milagre. Se você ainda não assistiu, vale a pena você assistir lá na playlist Momento de Reflexão. Até o nosso próximo encontro, o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe.